Tamo nessa vibe, galera, então vai. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar com o pé no chão. É isso aí, galera, seja bem-vindo à nossa aula de fotossíntese. Vamos falar bastante coisa bacana, vem com a gente. Oi! Fotossíntese é o tema deste vídeo, então, um tema extremamente importante também. E a gente estava falando de metabolismo energético, falamos de respiração celular, falamos de fermentação, não poderíamos deixar de falar de fotossíntese. Mas cuidado, o objetivo da fotossíntese não é gerar energia diretamente. O objetivo da fotossíntese é gerar alimento, gerar glicose. E a partir dessa glicose, lá nas mitocôndrias, as plantinhas vão produzir também o seu ATP para nutrir a célula, ok? De energia. Aqui, na verdade, na fotossíntese, a gente vai ver que ela é um processo que você já conhece há muito tempo, desde a tia Teteca. O que a tia falava? Ó, a plantinha precisa de luz, gás carbônico, água, e aí ela vai produzir o seu próprio alimento, pois é um ser autotrófico. Legal. Hoje, qual é o nosso objetivo? Entender, de fato, para que serve a luz, de fato, para que serve o gás carbônico, de fato, para que serve a água nesse processo todo, bioquimicamente falando, tá bom? Muito bom. Para começar, a fotossíntese ela é dividida em duas fases bem distintas, a fase clara e a fase escura. A fase clara é a fase que utiliza a luz. A fase escura é a fase em que a luz não é utilizada diretamente, tá bom? E aí, só toma um cuidado, porque tem gente que pode pensar assim, poxa, a fase clara acontece de dia, escura de noite. Não, claro que não. Ambas acontecem de dia, tanto a fase clara quanto a fase escura. A diferença é que a fase clara utiliza diretamente a luz nos seus processos bioquímicos e a fase escura não, beleza? Muito bom. A fase clara, ela acontece num local diferente no cloroplasto do que acontece a fase escura. Lá no cloroplasto a gente tem os tilacoides, local onde vai acontecer realmente a fase clara, e temos o estroma, que é onde acontece ali a fase escura, beleza? Eu sempre brinco que é o bonde do estroma, é porque tinha um negócio de bonde do estronda, eu não sabia muito bem o que era, um dia me mostraram, mas enfim, ficou isso na minha cabeça, tá? Fase clara. Qual é o objetivo da fase clara? Pegar a luz, utilizar essa luz para formar ATP e formar o NADPH. Mário, tu falou que o objetivo não era formar ATP? Sim, o objetivo não é formar ATP, é formar glicose. Mas para formar glicose, a gente vai ter um gastozinho de ATP, beleza? Então, na fase clara especificamente, se forma o ATP e o NADPH. Mário, o que é o NADPH? É uma molécula muito parecida com aquela que a gente estava falando, né, lá na respiração celular. É o NAD, porém, agora tem um fosfatozinho a mais ali e ele vai realmente receber elétrons, hidrogênio, da mesma forma que acontecia lá na respiração celular, ok? E a fase escura? A fase escura é a fase em que este ATP e este NAD serão utilizados para gerar um ciclo de reações químicas chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, tá? E este ciclo é o momento, né, o local onde o gás carbônico será utilizado para produzir, então, glicose, beleza? Muito bom, vamos comigo então, só para você entender, eu vou colocar aqui na tua tela um esqueminha que mostra a fase luminosa, a fase clara, recebendo a luz. Nessa fase você vê que a gente tem entrada de água de um ladinho dessa folhinha e saída de oxigênio do outro lado da folhinha. Você já aprendeu, né, que a plantinha ela libera oxigênio na fotossíntese, beleza? Não é o objetivo dela, tá? Tem gente que fala assim, qual é o objetivo da fotossíntese? Para a planta produzir oxigênio. Não, a planta não está ali para te servir, ela está ali para viver a vidinha dela, mas ela acaba liberando oxigênio nesse processo. Repara que aqui é produzido NADPH, é produzido ATP, que serão utilizados aqui na fase escura para a produção de glicose. Uma vez utilizado, quebrado esse ATP, a gente libera o quê? ADP e fosfato, e esse ADP volta para a fase clara para ser fosforilado para virar ATP novamente, para não faltar ATP para a fase escura acontecer. E o NADP que veio para a fase escura vai ser reoxidado e vai voltar para a fase clara, para a fase luminosa,
para trabalhar. Então você repara que essas fases elas são totalmente interdependentes. A fase clara vai gerar compostos que serão utilizados na fase escura, e a fase escura não acontece sem esses compostos, sem o ATP e sem o NADPH. E a fase clara também é paralisada se a escura for. Por quê? Porque se o ATP não for quebrado em ADP, eu não vou ter ADP disponível para ser fosforilado na fase clara. E se o NADPH também não for reoxidado, eu não tenho o NADP para atuar ali nas fases, nas etapas da fase clara, tá bom? Muito bom, vamos ver então a fase clara. Aqui nessa fase acontece um evento muito interessante chamado de fotofosforilação. Lembra o que era fosforilar? Fosforilar é adicionar fosfato. A quem a gente adiciona fosfato? Ao ADP para gerar ATP. A gente estudou lá na respiração celular a fosforilação oxidativa. Beleza? Eu falei que tinham dois tipos, a fosforilação oxidativa, em que a energia da glicose, da quebra da glicose, era utilizada para produzir, então, ATP. Aqui a gente vai fosforilar, vai adicionar fosfato, mas usando não a energia da quebra da glicose, e sim a energia da luz. Por isso que é a fotofosforilação. E a gente tem dois tipos, a fotofosforilação cíclica e a acíclica. Você vai entender por que uma é cíclica e a outra é cíclica. Aí na tua tela vai aparecer um esqueminha. Repara que a luz do Sol, ela leva 8 minutos para caminhar do Sol até aqui, e quando ela incide numa linda folha de uma árvore, ela acaba estimulando na clorofila presente naquela folhinha os elétrons. Os elétrons eles vão recebendo essa energia luminosa e ficam excitados. Quando esses elétrons ficam excitados, eles tendem a saltar da molécula de clorofila e passar por uma cadeia transportadora de elétrons. Mário, eu conheço isso. Conhece? A gente viu lá na respiração celular. O que é essa cadeia de transportadora de elétrons? Na verdade, é um conjunto de aceptores que vão passando elétrons de um para o outro, né, até que para que você consiga usar essa energia, usar essa passagem de elétrons de alguma forma para a produção de ATP. E é exatamente nessa cadeia transportadora de elétrons que a gente vai ter essa produção de ATP. Só que esse elétron que saiu da clorofila, ele volta para a clorofila. É como se a clorofila fosse o aceptor final do próprio elétron que saiu dela, beleza? Por isso que nesse processo a gente diz que é uma fotofosforilação cíclica, porque o elétron que foi é o elétron que volta, tá? Então, ali a gente vai ter nesse processo a produção do ATP, que era o primeiro composto que a gente falou que é importante ser produzido na fase clara. Mas a gente tem também a fotofosforilação acíclica, e aqui acontecem duas coisas muito legais. A luz ela vai incidir na clorofila da mesma maneira, no que a gente chama de fotossistema, né, que nada mais é do que o agrupamento ali de clorofilas. Os elétrons eles ficam excitados e saltam da clorofila. Porém, quando excitados e saltam da clorofila, passam pela cadeia transportadora de elétrons, de boa, né? E aí a gente tem a produção de ATP. Porém, ao invés de voltar para a clorofila, como ele fazia antes, o que vai acontecer? Ele será capturado por um NADP que está passando por ali. E aí é formado ali o NADPH, que a gente também precisa para a fase escura acontecer. Por isso que ele tem que ser produzido aqui nessa fase clara. Beleza? Aí você pensa, Mário, minha clorofila ficou sem elétron. E agora? Como é que a gente faz para repor esse elétron da clorofila? Tia Teteca te falou que a água era fundamental para a fotossíntese. A luz você já entendeu para que serve. Para excitar elétrons e para que você tenha ali a produção de ATP e de NADPH. E a água vai ser importante para repor o elétron perdido por essa clorofila. Por quê? Aqui vai acontecer um processo lindo chamado de fotólise da água. Quando a molécula de água é então quebrada, nessa fotólise da água, esse elétron vai ser reposto para a clorofila. E tem aqui uma coisa que é super legal. É liberado o que desse processo de quebra? O oxigênio. Então, cuidado, o oxigênio que você respira, esse oxigênio que é liberado na fotossíntese, ele não vem do gás carbônico, como algumas pessoas pensam, porque na tua cabeça fica assim, a planta pega gás carbônico, libera oxigênio. Não, a planta pega o gás carbônico e vai utilizar esse gás carbônico daqui a pouquinho, mas na fase clara, esse oxigênio que é produzido, que é liberado, vem da quebra da molécula de água, da fotólise da água, beleza? Enfim, qual é o saldo então da nossa fase clara?
produzimos ATP, produzimos NADPH. E aí agora a gente pode ir para a fase escura, beleza? Vamos para lá. Fase escura. Aqui na fase escura, finalmente teremos a participação do gás carbônico, porque eu falei que precisa de água, de luz e de gás carbônico, e até agora eu não tinha falado do gás carbônico. Pois bem, o gás carbônico agora, ele vai ser, uma vez capturado ali pela folha, ele vai ser incorporado a um ciclo de reações químicas, chamado aqui de ciclo de Calvin-Benson, também muito conhecido como ciclo das pentoses, beleza? Muito bom, esse gás carbônico, ele vai, ao passar por esse ciclo, aliás, para esse ciclo rodar, inclusive, a gente vai ter aqui a quebra de ATP para fornecer energia para essas reações e a gente vai ter a reoxidação do NADPH em NADP, justamente para que as outras reações aqui do ciclo continuem acontecendo. Repara que se não tivesse ATP, se não tivesse NADP vindos da fase clara, a fase escura não aconteceria, beleza? E a cada 2 voltas nesse ciclo, a gente tem a produção aqui da glicose. Mário, eu preciso decorar esse ciclo inteiro? Obviamente que não precisa, beleza? Se você vai fazer prova específica de biologia, você vai depois estudar um pouquinho mais a rubisco, uma enzima extremamente importante nesse processo. E aí seria muito interessante que você entendesse a diferença entre a fotossíntese e a fotorrespiração, até mesmo para entender o metabolismo de plantas como as plantas C4 e plantas CAM. Mas isso é assunto para uma outra aula, não vou entrar nisso agora, tá bom? Por enquanto, eu só quero que você tenha a noção que após 2 voltas nesse ciclo aqui, conseguimos produzir C6H12O6 glicose. Conseguimos, quando eu digo, é a planta, tá? Não somos nós não, porque eu falo conseguimos, aí dá a ideia de que eu consegui. Não, a plantinha, as algas, seja, qualquer ser que faça fotossíntese. Tranquilo? Os fitoplânctons também, né? As algas fazem parte desse fitoplâncton. Se você ouvir esse termo, é basicamente isso. Show? Agora é o seguinte, entendemos como é que o processo de fotossíntese acontece, como a glicose é produzida a partir dessas 2 fases. Na fase clara, fotofosforilação cíclica e acíclica vão fornecer ATP e NADP, para que na fase escura o ciclo das pentoses aconteça, utilizando gás carbônico e produzindo, então, ali a glicose. Agora, quais são os fatores que podem interferir e influenciar no processo de fotossíntese? Eu separei aqui 3 fatores básicos. A gente tem até mais, mas esses 3 são os mais importantes. Primeiro, a temperatura. A gente sabe que todo esse processo é regulado por enzimas, beleza? A própria rubisco que eu citei, né? E a gente sabe também que toda proteína, toda enzima tem uma temperatura ótima para atuar. Logo, fora daquelas faixas de temperatura, ela não atua muito bem, seja porque desnaturou ou porque ficou inativa. Olhando para esse gráfico daqui, você repara que a taxa de fotossíntese ela vai variar de acordo com a temperatura, sempre tendo uma temperatura ótima e fora dessas faixas de temperatura ótima, a gente tem uma queda na taxa de fotossíntese, beleza? Mas qual é essa temperatura ótima? Depende, isso vai variar de planta para planta. Beleza? Existem plantas que são adaptadas a locais mais quentes, existem plantas que são adaptadas a locais um pouco mais frios. Então, essa taxa de temperatura ótima vai variar. Um outro fator que pode influenciar bastante esse processo é a concentração de gás carbônico. Repara que o gás carbônico aqui ele é um substrato, tá? E como um substrato, a gente tem sempre uma variação dessa reação química, né, que é dessas reações químicas que fazem com que a fotossíntese aconteça, de acordo com a concentração desse substrato, concentração do gás carbônico. Para quem é meu aluno, já assistiu outras aulas minhas, principalmente a de metabolismo enzimático, já me ouviu falando o seguinte, como é que é o gráfico de metabolismo enzimático relacionado à temperatura? Eu sempre falo com o dedinho, ó, sobe e desce. Como é que é o gráfico de metabolismo enzimático relacionado à concentração de substrato? Sobe e estabiliza. É exatamente esse gráfico daqui, beleza? Repara, a taxa de fotossíntese, ela vai aumentando conforme você vai tendo um aumento na concentração de gás carbônico. Mas chega num ponto que por mais que eu acrescente gás carbônico, eu não consigo fazer com que ele seja utilizado.
E aí, a nossa taxa de fotossíntese estabiliza. Eu não consigo usar mais gás carbônico, as minhas enzimas estão saturadas e eu não consigo produzir mais a partir dessa concentração de gás carbônico. É difícil alcançar em ambientes naturais essa taxa de gás carbônico a ponto de já saturar a fotossíntese, beleza? Mas esse daí é um fator relevante. E esse último gráfico aqui é o gráfico mais importante para a gente. É o gráfico de intensidade luminosa. Repara que temperatura é uma coisa, quantidade de luz ou intensidade luminosa é outra coisa totalmente diferente. Às vezes você está num local frio pra caramba com muita luz. Às vezes você está num local muito quente e está nublado, né? Então, não confundam. Nesse gráfico daqui, a gente tem duas curvas, né? Aliás, tem uma reta. Essa reta daqui nada mais é do que a taxa de respiração. Repara que a taxa de respiração não é afetada pela intensidade luminosa, porque nós não vamos respirar mais ou menos assim, de acordo com a intensidade luminosa. Imagine, apagou a luz, a gente para de respirar. Acabou? Não, isso não acontece. A gente não vai parar a respiração celular, parar de produzir ATP e a planta também não. Então, tendo luz ou não tendo luz, a taxa de respiração celular, de produção ali de ATP vai ser constante, beleza? E aí, quando eu penso em respiração, lembra que é um processo em que a gente consome oxigênio e libera gás carbônico, ok? Quando a gente pensa na fotossíntese, é um processo inverso. É um processo em que o gás carbônico é consumido e a gente acaba tendo a liberação de oxigênio ali pelas plantinhas, tá? Essa outra curvinha aqui em azul é a taxa, então, de fotossíntese. Repara que a intensidade luminosa é muito baixa, não tem fotossíntese. Vou aumentando um pouco a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese vai aumentando, até que a gente chegue num ponto em que, por mais que eu acrescente luz, eu não consigo aumentar essa taxa de fotossíntese. É o ponto de saturação luminosa, beleza? Mas tem um outro ponto aqui que é muito importante, que é o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico. O que significa esse ponto aqui? Repara que nesse momento o gráfico, a curva que representa a fotossíntese se encontra com esta reta que representa a respiração. Nesse ponto, então, significa que a taxa de respiração se iguala à taxa de fotossíntese. Traduzindo, aquilo que a planta está consumindo de gás carbônico para fazer a fotossíntese é igual àquilo que ela está liberando de gás carbônico produzido na respiração. Podemos pensar no oxigênio. Aquilo que a planta está liberando de oxigênio da fotossíntese está compatível com aquilo que ela está gastando, consumindo de oxigênio na respiração. Então, neste momento daqui a gente tem essa taxa igualada, beleza? Uma coisa que é interessante. Abaixo desse ponto de compensação fótico, repara que a taxa de respiração está maior. Então, em baixa intensidade luminosa, a planta não vai fazer uma fotossíntese muito intensa, logo a taxa de respiração está maior do que a taxa de fotossíntese. Isso significa o quê? Que a planta está consumindo mais carbono, mais gás carbônico, do que... Isso significa o quê? Que a planta está produzindo mais gás carbônico do que consumindo. Ela está liberando mais gás carbônico do que fixando. Então, significa que a planta, nesse momento, ela está usando mais as suas reservas do que produzindo fontes ou reservas ali alimentares, ok? Quando chega no ponto de compensação fótico, significa o quê? Que igualamos. A taxa de fotossíntese está igual à taxa de respiração, então nesse momento a planta não está nem perdendo, né, das suas reservas ou das suas fontes de energia, nem ganhando mais do que perdendo, ok? Então, nossa, essa frase ficou muito assim, que nem quem perder, nem quem ganhar vai perder ou vai ganhar. Todo mundo vai perder ou ganhar, né? Eu não sei exatamente como é a frase original, mas enfim, né, nesse momento daqui, a planta não teria crescimento, nem teria também perdas, beleza? A massa da planta, teoricamente, ficaria estável, beleza? Ultrapassando a taxa de respiração, o que a gente tem? A gente tem um momento em que a gente tem maior produção de glicose do que o consumo dessa glicose. A gente tem mais fixação de carbono
do que liberação de carbono. A gente tem mais liberação de oxigênio, porque a fotossíntese está mais intensa, do que o consumo de oxigênio pela respiração, porque a taxa de respiração está mais baixa. Esse é o momento em que a planta cresce. Por quê? Porque nesse momento ela está fixando mais carbono do que perdendo. Então, a planta ela passa a crescer a partir do momento em que o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico é ultrapassado. Que bonito isso. Isso é legal. É legal que ao longo do dia a gente tenha essa ultrapassagem. Por quê? Porque durante a noite inteira a planta não faz fotossíntese. Então, durante a noite inteira ela apenas consome as reservas. E durante o dia ela precisa produzir um pouco mais para que à noite ela tenha como sobreviver de buenas. Beleza? Tranquilo? Galera, sobre fotossíntese é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Se você gostou, né, desse vídeo daqui, dá uma curtida, bota aqui teu feedback, bota aqui nos comentários as suas dúvidas também. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder, o mais rápido que eu puder. Espero que isso te ajude bastante aí no seu vestibular. Valeu, galera. Bons estudos. Beijos!